Estamos gravando. Vamos lá. Pessoal, por favor, se alguém puder abrir o áudio e me dizer se vocês estão enxergando a tela que diz Ciências, professor Bernard. Sim. Tá, Sim. beleza. Então tá, alguns de vocês talvez já tenham visto esse material, porque eu fiz um vídeo usando esse material aqui para que vocês tivessem acesso para ajudar vocês a fazer as atividades. Mas hoje eu vou aproveitar para poder explicar, dar um pouquinho mais de detalhes sobre isso, tá bem? De novo, se tiverem dúvidas, abram o microfone e perguntem, tá bem? Então, em primeiro lugar, a gente vai falar sobre a origem do universo, certo? O que que a ciência diz, fala sobre a origem do universo. Depois, a gente vai falar da origem do planeta Terra especificamente. Muita gente acha que o universo, a Terra e todos os planetas e tudo surgiu tudo ao mesmo tempo. A ciência não acredita nisso. Tá? Vamos ver daqui a pouco. E no fim, as atividades que vocês têm que fazer para essa semana, tá? Que todos vocês receberam hoje, inclusive alguns já fizeram, já até me mandaram, tá bem? Bom, então, para começar, a origem do universo. Pessoal, nenhum ser humano tem como voltar no tempo para poder ver como as coisas aconteceram. A gente não consegue fazer isso, voltar no tempo. Então, todas as explicações sobre a origem do universo, elas são teorias. Uma teoria seria uma explicação que não se tem como ter prova concreta, tá? Não tem como se saber com certeza se aquilo é real. Então, para a origem do universo, existem várias teorias. Existe teoria religiosa, existe teoria filosófica, mística e também a científica. Ah, Sor, qual é que é a teoria qual delas é a verdadeira? A científica é a verdade. Na verdade, como são teorias sem uma prova concreta, todas elas são verdadeiras para a pessoa que acredita nelas. Então, nenhuma é melhor do que a outra. O nosso objetivo aqui nessa aula não é falar sobre a verdade sobre a origem do universo, mas é apresentar o que a ciência pensa sobre a origem do universo. Então, não esqueçam, nenhuma teoria é errada e nem certa. Todas as teorias são explicações possíveis. A gente vai acreditar naquela que nós vamos acreditar, né? Eu acredito na científica. E é o nosso foco de hoje, até porque a aula é de ciências, né? Então tá, vamos lá. Primeira coisa, acredita-se que lá no início de tudo, existia um conjunto de matérias, substâncias que eram todos acumulados em uma região muito pequena, mas assim, ó, muito densa, com muita coisa dentro desse pequeno espaço. As coisas estavam muito apertadas ali dentro, as substâncias. E, na verdade, em função dessa pressão que tinha ali dentro, de tanta coisa que tinha, como se fosse um pote que tu socou arroz até não poder mais naquele pote, o pote está estourando. Como se fosse isso aí. E esse pote estava por explodir. Só que ele não simplesmente estava por explodir, ele de fato explodiu. Essa pequena bolinha de massa sofreu uma explosão que é conhecida hoje como Big Bang. Tem até uma série que alguns de vocês talvez conheçam, que é The Big Bang Theory, né? Teoria da Big Bang. Então, Big Bang é o nome que a gente dá para essa ideia de que o universo surgiu de um monte de coisa que estava muito juntinha e que explodiu. Então, na verdade, o universo ocupava um espaço muito pequenininho. E aí, quando explodiu, ele começou a se expandir, a ocupar mais espaço. E a coisa mais curiosa é que, segundo os estudos, o universo ele continua se expandindo. Quer dizer que é como se essa Big Bang, essa explosão, esteja acontecendo ainda. Ainda tem coisa que está se espalhando pelo espaço do universo. Graças a essa explosão e essa expansão do universo, existem alguns corpos, algumas estrelas, alguns planetas, asteroides, meteoroides, que estão sempre se movimentando, horas uns se aproximam dos outros, horas uns se afastam dos outros. Então, isso quer dizer que o universo ainda está em movimento graças a essa expansão, bem? Então tá. Seguindo. Então, o universo ainda está se expandindo, apareceu ali a frasezinha.
E vamos falar sobre a origem da Terra. Galera, olha só, uma curiosidade, uma coisa interessante. Acredita-se que a Big Bang, esse processo que a gente viu de surgimento do universo, tenha acontecido há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Então, há 13,8 bilhões de anos, mais ou menos, atrás, ocorreu a Big Bang. Pois a Terra ela surgiu há 4,5 bilhões de anos, e nós sabemos disso através de estudos dos materiais, das rochas que tem aqui no nosso planeta. Então, galera, assim, ó, o universo surgiu há 13,8 bilhões de anos e a Terra só 4,5. Dá para ver que a Terra é mais novinha. É como se o universo tivesse 13 anos e a Terra 4 anos. Então, quer dizer, a Terra é muito mais nova do que o universo. Muito mais nova. Então, o planeta Terra não surgiu junto com a Big Bang. Primeiro aconteceu a Big Bang e depois os planetas, as estrelas e todo o resto foram se formando, inclusive a Terra. Tá? Então, muitos anos depois, na verdade, a Terra surgiu, então, 9,3 bilhões de anos depois da Big Bang. 9,3 bilhões de anos depois, então, da grande explosão, é que surgiu o planeta Terra. E olha só que curioso como é que era o planeta Terra, o aspecto dele naquela época. Era como nessa fotinha aí que vocês estão vendo. É um planeta assim muito vermelho, dá uma sensação assim, eu não sei se para vocês também dá essa sensação, para mim dá, de que é muito quente, de que tem muito fogo, né? Então, o planeta Terra quando ele surgiu, ele tinha essa aparência. Vamos ver então quais eram as coisas, características desse planeta aí há 4,5 bilhões de anos atrás. Havia então altíssimas temperaturas, o planeta Terra era muito, muito quente, chuvas de raios, quer dizer, raio, eletricidade era uma coisa que estava caindo toda hora, não é como hoje, tá chovendo, cai um raio lá, cai outro aqui, às vezes um raio bem forte, mas naquela época, todo dia, toda hora, estava caindo raio em todas as partes do planeta Terra. Chuva de meteoros que atingiam a Terra, muitos. Inclusive, se acredita que desses meteoros tenha quebrado uma parte do planeta Terra, e essa parte é que deu origem à Lua. Acredita-se que a Lua seja um pedaço da Terra que se dissoltou do planeta, graças a um meteoro muito grande que se chocou com a Terra. E também tinha as rochas do nosso planeta eram todas líquidas. A lava, o magma, né? Era o que existia no planeta inteiro. Não tinha rocha sólida, pedra, né? Era tudo nessa forma líquida, nessa forma de lava, tá? Então não dava nem para dizer que tinha vulcão. O planeta Terra era o próprio vulcão, tá? Basicamente isso. Então, olha só, graças a isso tudo que o planeta tinha, vamos ver o que ele não tinha. Não tinha uma atmosfera como nós conhecemos, quer dizer, o ar que nós temos hoje em dia para respirar, para fazer fotossíntese, no caso das plantas, etc. Essa atmosfera não existia nessa época. Existiam alguns gases que estavam por ali, mas nenhum deles eram os gases que nós temos hoje na nossa atmosfera. Não tinha água líquida, então a água que tinha no planeta Terra estava toda em forma de vapor, né, em forma de gás, porque era muito quente, então não tinha água líquida nenhuma. E também não tinha terra firme. Isso é graças às rochas lá que estavam na sua forma de magma, né, de lava, então não tinha terra firme, tá? Coisas que não existiam. Então, o planeta Terra, no seu surgimento, não era um planeta habitável. Graças a todas essas características, acho que fica fácil para vocês perceberem que não tinha como ter vida nesse momento dentro do planeta Terra, porque não tinha condições para se ter vida. Para se ter vida, tem que ter alguns recursos, tem que ter água, tem que ter um ar adequado, tem que ter uma temperatura adequada, tem que ter terra firme para os seres que vivem na Terra, né? Então, não tem como ter vida num planeta como esse. Ou seja, deu a Big Bang há 13,8 bilhões de anos atrás. Aí, 9,3 bilhões de anos depois, ou seja, há 4,5 bilhões de anos atrás, surgiu a Terra. E só depois, mas muito tempo depois, a Terra conseguiu se estabilizar para poder ter condições para o surgimento dos seres vivos. Interessante, né? Algo curioso. Então,
Aqui o senhor vai falar um pouquinho sobre as atividades dessa semana. Como eu já disse e repito, alguns já responderam. Mas todos vocês podem aproveitar essa explicação para ter mais uma ajudinha ali para responder ou até corrigir alguma coisa, tá? Então, a primeira questão que nós temos é a seguinte: a origem do universo é explicada tanto pela religião quanto pela ciência. Seria correto afirmar que uma ou outra está errada? Por quê? A gente discutiu no início sobre o que é uma teoria e que tem várias teorias para explicar a origem do universo. Aí eu quero saber se, então, é possível dizer que uma ou outra está errada e por que que é possível ou não dizer que uma ou outra está errada, certo? Bem simples. Questão 2. Se o universo está se expandindo, né, está se espalhando, você acha que algumas estrelas podem estar se afastando ou se aproximando da Terra? Será que isso é possível? Né? Graças à expansão do universo, as estrelas podem se aproximar ou se afastar umas das outras, ou mesmo outros corpos, planetas e asteroides, sei lá, podem se afastar e se aproximar uns dos outros? Então, essa é a 2. E a última questão é baseada na imagem essa aí do planeta Terra lá no início. Você acha que a vida na Terra seria possível quando ela estava como na imagem? Por quê? Então, olhando para a imagem, a gente tem que lembrar quais eram as principais características desse planeta. Será que essas características permitiam que existisse vida? Então, tem que responder se sim ou se não e dizer o porquê, certo? Pessoal, alguém tem alguma dúvida para perguntar sobre essas questões ou sobre esse assunto? Esperar um pouquinho. Bem, então, alguém quer perguntar alguma coisa? Não, só cheguei, sorvete. Tô avisando só que cheguei. E aí, Richard, beleza? Tranquilo? E Tirite na reunião. É, isso aí. As guri. Então, beleza. Então, pessoal, da parte de ciências era isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta agora, eu estou aqui disponível. E se não, então, já quero dizer para vocês que no final da aula do Sr. Roger, eu mesmo vou disponibilizar aqui no chat, na conversa, vou disponibilizar um link da chamada, tá? E vocês vão abrir e vão responder, mas isso mais para o final da aula, tá bom? Roger, tá por aí? Vou parar de gravar agora.